quem é a Letícia? Assim, por trás da Bethel, quem é a Letícia? Então, olha, eu sou, né, eu vou começar um pouquinho, eu sou uma médica veterinária. Que aí todo mundo me pergunta, o que que o médico veterinário tá fazendo nessa área? Dos bichos que tem na comida. É. Tô brincando. Não, então, mas na verdade, essa área, a gente quando faz faculdade de veterinária, a gente estuda várias matérias que são importantes pra gente hoje. Por exemplo, a microbiologia, a parte de TPOA, que é estudo de alimentos de origem animal. Então, assim, é uma série de estudos que a gente faz. Então, a gente tem muita matéria nessa área. Né? A gente não estuda só animal vivo, cachorrinho, gatinho. A gente estuda toda a parte de animais que vão para corte, para uma série de que a gente se alimenta deles, né? E aí, sou médica veterinária. E o que que aconteceu? Meu pai, veterinário também, meio que me empurrou um pouco para essa área. Por quê? Na verdade, desde pequena, eu convivi dentro de clínica veterinária. Então, meu pai tinha 3 clínicas veterinárias e eu acho que não tinha ninguém para deixar a gente, ou porque eu gostava de ir com ele acabava me levando para trabalhar com ele. E aí, eu sempre tive não sei, eu sempre fui empreendedora desde pequena. Fazendo algumas coisas na minha vida que às vezes eu falo, gente, como eu fazia isso, né? Eu ia para a clínica com meu pai, veterinária, ficava lá com ele, à tarde ele trabalhando, ele atendendo os bichinhos, cachorros e gatos. E ele montou, eu fiquei enchendo tanto o saco dele que ele montou um pet shop para mim. Então, assim, era uma lojinha que ficava numa salinha que ele tinha lá, que eu comprei roupinha de cachorro, uma série de coisas e coloquei lá para vender. Então, ele ia lá, isso eu tinha 9 anos. Então, ele ia lá para atender os Gente, eu me cachorros. identifico. A mesma coisa aconteceu comigo, mas depois eu vou falar. A gente parece doida, né? É. Assim, porque quem Tem conta... gente brincando de casinha. A gente Então. tava realmente tendo uma... Eu tinha uma lojinha de brinquedo também na época. Então, a gente não tem que fazer. Ainda se eu soubesse depois que virar adulto, a gente não precisava de fazer isso, porque a vida Tinha que ter adulta curtido já antes. então, não tinha o que criado eu nenhuma das empresas que eu criei quando era criança. Então aí eu tinha um pet shop, e aí entrava as pacientes para atender pro meu pai, né? E aí na hora que saía, eu falava: "Olha, a senhora não quer comprar uma roupinha, um ossinho pro seu cachorro?" E abordava e acabava vendendo, né? Aí com 17 anos eu fui para a faculdade. Olha o trabalho infantil, a gente vai falar disso também. Tô brincando. Sim. Com 17 anos eu fui para a faculdade, fui fazer veterinária. E meu pai me colocou para administrar uma clínica veterinária. Aí ele falou assim: "Olha, você vai tomar conta dessa clínica, eu vou te dar R$ 300 de mesada para você ir até a faculdade. E se você quiser ganhar mais R$ 300, era R$ 600 na época, você vai ter que vir todo dia depois da faculdade administrar essa clínica por R$ 300. Tá? É quase um trabalho escravo. Não, eu comecei a trabalhar com 500. A nossa história é muito parecida. Então. Não, mas você ainda começou com mais dinheiro do que eu. Eu comecei com Não, mas 300. 300 mais 300, 600, eu não tinha mesada. Olha, Era só não, os mas, 500. Mas eu tinha que pagar a gasolina do carro. Mas olha o que eu arrumei também. Não, aí era R$ 600, eu aceitei, claro, né? Eu falei assim, gente, 300, né? Se eu tenho 300 na mão, eu posso ter 600 ou para 600. E aceitei. E aí, na época, eu fazia umas coisas inovadoras. Eu fazia desfile de cachorro na rua, roupinha, sabe? Meu, melhor coisa. Então, assim, Inovou total. Fiz o banho e tosa de frente pra rua. Então, o pessoal parava no farol e via os cachorros tomando banho. Sei que meu pai faturou muito naquela época, as minhas custas, né? E eu lá com os R$ 300. Nem comissão sobre faturamento, Olha, nada hoje disso. a gente olha pra trás e fala, nossa, Então, foi exploração real. Sim, se eu já tivesse tido essas matérias na escola, talvez eu já, né, tivesse Com certeza. já num outro estado financeiro. Mas eu já tenho esse feedback na escola, porque é uma escola particular, então tem muito aluno lá que é filho de empreendedores. Sim. E quando eles falam, tem um deles que é filho de o pai dele tem uma loja de colchão, e ele trabalha na área comercial. Quando eu comecei a ensinar as coisas, as verbas trabalhistas, os formatos de pagamento, que eu falei da comissão, a primeira coisa que ele falou assim, nossa, Pro, vou conversar com meu pai. Eu falei, olha os pais vindo fazer motim na porta da escola. Pode se preparar, com certeza. E aí eu acabei abrindo esse pet shop, né? Já estava cuidando disso, daí durou 4 anos. Aí no último ano meu pai falou: "Você vai querer continuar na escola, administrando essa clínica? O que você vai querer fazer da vida, né? Porque atender bicho eu tenho muita dó." Então eu sabia que eu nunca queria judiar de um cachorro, operar, nossa, E você só fez medicina veterinária por causa do seu pai? Então, porque uma área da veterinária é essa área de inspeção. Ah, você já gostava disso. Já, e meu pai começou. Então, o que ele fez? Ele me pôs na clínica para administrar a clínica, né, que ele tinha.
E contratou outros veterinários, então ele não atuava mais nessa parte de clínica. Em contrapartida, no momento que eu comecei a atuar nisso, né, até ele um pouco antes, né, bem antes nisso, ele fazia essa parte de inspeção, a supermercados, antes era mais supermercado, frigoríficos, essa parte mais de produtos de origem animal, na época dele, né? Açougue, Isso, né? que já faz mais tempo. E aí ele perguntou para mim, o que você vai querer fazer? Eu falei assim, olha, pai, eu não quero mais clínica, não quero mais trabalhar em clínica, agora eu quero ir para sua outra área. Por quê? Porque a outra área dava mais dinheiro, entendeu? Então eu falei assim, não, pai, olha, eu acho que aqui eu vou deixar, porque na sua área, né, você Sim. ganha mais do que eu, então... Aí ele falou assim, então tá bom, eu vou te ajudar. Aí eu falei assim, ai, pai, que bom, né? Mas Ouvi já essa. tinha a Betel ou não? Já, a Betel de 1996. Tá, então ele já tinha a Betel. Já sim. E aí, o que aconteceu? Ele pegou, falou assim, então eu vou te ajudar. Ele me apresentou 3 clientes, né? Então, assim, são 3 clientes que, né, graças a Deus, até hoje, 2 são meus clientes, já fazem 17 anos. E Olha ela entregando a idade aqui, porque é bonitona desse não, jeito, a gente fica... Quantos anos ela tem, né? um já saiu, já. Um já saiu, mas fechou também, então não vem a casa. Mas, assim, são 2 clientes muito bons que eu comecei. E aí foi até engraçado, porque eu queria começar, sabe? Meu pai já não. Meu pai é muito tempo na área, ele tem um preço que ele usava na época. E eu falei assim, aí a gente foi fazer uma visita num lugar, e eu gostava dele porque ele tinha cabelo branco. E quando eu chegava com cara de menina, eu tinha 20 anos, 21, eu chegava lá, as pessoas não me davam atenção. Ai, nós vamos falar então de mulher. Eu sei o que é isso, porque uma vez eu fui dar assembleia para um grupo de investidores de uma obra, de um empreendimento grande. Eram 70 caras, todos homens, todos cabelo branco, já de idade. Eu entrei para falar sobre a parte jurídica da incorporação e tudo mais. A hora que eu peguei o microfone, eu só via eles com aquela cara meio tipo de deboche, assim, ó. Então. Sabe, o que essa patizinha, menininha mimada vai fazer aqui? Mulher, cara de novinha, eu era novinha também. Cara de novinha, eu tava toda patizinha. Comecei a falar com eles desacreditando. Eu saí de lá distribuindo o cartão, isso foi bom. Mas no início, Sim. todos eles subestimam as mulheres, Não, rola né? um preconceito, sim. Principalmente quando você é nova. Assim, eu percebi, na minha época, eu senti esse preconceito. Mas ele lá, de frente, me ajudando. E É porque assim, realmente, experiência tem peso, né, Lê? sim, Mas as pessoas, elas não podem taxar isso sim, como... não, acho que não. Assim, Mas assim, foi muito bom pra mim. Então, ele me ajudou com esses 3 clientes. E aí começaram a acontecer umas coisas estranhas dali pra frente, né? Comecei a prestar esse serviço para os clientes e assim, 3, não falo que essa parte é estranha, mas 3 viraram 4, viraram 5, viraram 6, viraram 7 e foi indo, Fluiu. né, um número razoável. Então, assim, só que no começo houve essa. Tabata, eu não pegava esse dinheiro todo pra mim. Metade do meu que eu ganhava era pro meu pai. Ele, na verdade, ele Eu não acho que te eu era comissionava. funcionária dele, você tá Entendi. entendendo? Então eu era funcionária dele. Então, Aham. assim. E aí, pra mim, claro, eu tava começando, né? Aí, em um certo momento, eu falei: não, pai, não dá. Que ele queria que eu pagasse IPVA, pagasse as minhas contas do meu carro. Eu falei: pai, como se você não me dá mais Aham. dinheiro, né? E aí, assim, acabei, isso foi o começo, né? E ele me ajudou muito nisso. Mas aí, o que aconteceu? E aí, eu comecei a ter um número um pouquinho maior de clientes, né, do que tinha. E aí, começaram a aparecer umas pessoas. Aí, num primeiro momento, apareceu uma pessoa. E assim, eu atendia pra mim, eu nem ganhava tão bem assim, mas o dinheiro dava pra mim. Uhum. Aí me apareceu uma, eu quero trabalhar com você. É, Mas você ganhava por auditoria. por visitas, né? Que é um Por trabalho visitas. mensal, então Sim. é como se fosse uma mensalidade. E ganha bem essa área? Olha, eu acho que É valorizada? ganha, assim, poderia ser mais, como qualquer área. Qualquer pessoa que você perguntar aqui vai Prestador de falar isso. serviço. Vai perguntar isso, entendeu? Mas eu tô satisfeita, assim, né? E na época também eu tava satisfeita, então... Pra quem quer trabalhar com auditoria de segurança de alimentos, quanto que ganha por auditoria, mais ou menos?
Vocês têm os funcionários da Betel. Aí Sim, eles são sim. CLT, ele é pago por auditoria? Como que Não, funciona? são PJs, né, a parte Uhum, de sua maioria são PJ, então não é um valor que dá pra mim te passar certo, porque depende do tipo de contrato que a gente fecha, uhum. quantas visitas faz, a Também carga a complexidade da horária. auditoria, essas É a coisas? carga horária que faz, porque tem Tá. pessoas lá que: "Ah, eu quero trabalhar 30 horas, eu quero trabalhar 40, eu quero Uhum. trabalhar 10, então depende muito". E para o empreendedor que quer contratar esse tipo de auditoria, é muito caro? Porque eles têm a impressão de Não, que é uma surra, assim: "Ah, não, eu não, prefiro vale a pena no Brasil não, tomar uma vale notificação". muito a pena, porque, claro, nem assim, se ele for, né, se ele fizer uma preventiva, Uhum, nossa, não chega nem perto da multa que ele pode ter. Fora que ele vai conseguir dormir tranquilo, porque ele uhum, sabe que tem alguém cuidando da parte mais chata para ele, né? Que é essa sim. parte de ninguém gosta de vigilância sanitária e ninguém gosta de polícia civil. Então, quando chega alguém para fiscalizar, a primeira pessoa que eles ligam é pra gente. Né? Ai, pelo amor de Deus, vem acompanhar a gente aqui. Ai, eu tô preocupado, o que pode Terceiriza a acontecer? dor de cabeça, é o que Sim, advogado faz também. é muito complicado, mas a gente vai correndo socorrer eles. E aí, o que aconteceu? E aí apareceu uma pessoa: "Ai, quero trabalhar com você". Eu falei assim: "Mas eu não tenho nem pra mim". Aí ela já veio me pedir um salário alto. Eu falei assim: "Meu Deus, mas tá viajando, eu acabei de começar". E aí, o que aconteceu? E aí eu falei pra ela: "Não, eu tenho tanto, você quer?". Aí ela falou assim: "Pra mim, quero". Então entrou minha primeira funcionária. Eu tinha mal cliente pra mim, entrou uma. Aí eu estava bem com essa, né, com essa pessoa que trabalhava comigo. E aí, o que aconteceu? Depois de um tempo, sei lá, uns 2, 3 meses, apareceu uma outra, que tá comigo até hoje. E aí ela estava, né, tinha ficado viúva, né, ia mexendo no meu coração, tudo. Aí eu falei pra ela: "Olha, eu tenho R$ 700, o que eu posso te pagar, você aceita?". Ela: "Eu aceito". Eu falei: "Meu Deus do céu, já não Aí a ganhava vai mais advogada, nada". qual que era o salário mínimo da Então, época? Olha, eu não faço nem ideia. Eu não faço nem ideia, mas era pra trabalhar, as assim, coisas poucas cresceram horas. rápido, Não, é isso que não, e assim, eu fiquei com o coração mole no começo, sabe, assim, hoje eu me considero uma pessoa boa de coração, mas eu fui deixando entrar, e foi a uhum, melhor coisa que eu fiz. Por quê? Porque eu não centralizei, sabe, tudo em mim, sabe, eu quero ganhar muito, eu quero faturar muito. Não, eu fui dividindo o que eu tinha na época, e isso me tornou hoje, graças a Deus, uma empresa muito grande, porque hoje sozinha eu não teria nada disso, então eu preciso das pessoas. uhum. Então foi isso, a gente foi crescendo, e aí de 10 ficaram 20, 30, nanã, até a gente chegar hoje no número de 1.200 clientes. E aí tem várias histórias, né, a gente Ai, meu, que legal. É tão legal ver isso, porque tem gente que fala assim, ai, filhinha de papai, mas imagina. faz uma comparação. Imagina se a Letícia tivesse usado das oportunidades da vida dela para acomodar. Ah, os 300 de mesada paga minhas contas, Então, dane-se. Não, ela usou aquilo a favor dela. Ela sim, reinvestiu nela e no negócio. sim. A mesma coisa aconteceu comigo. E as pessoas, elas têm. Eu tive muita ajuda do meu pai também. Eu aprendi muito sobre empreendedorismo com ele, porque eu também ia pequena com ele. Ele trabalhava na cidade das crianças. Ele tinha os brinquedos e os Nossa, que restaurantes. delícia. E eu tinha uma lojinha de brinquedos lá dentro. E quando tinha excursão, eu que fazia, eu que vendia os churros. Ai, Então eu meu tinha também Deus, minha sim. liberdade Ah, mas com quem que não quer 9, 10 trabalhar no anos. parque, na cidade das crianças? Mas eu não brincava. Ah, não acredito. Enquanto as crianças estavam brincando, eu estava lá trabalhando. Porque eu sempre fui assim também. Quem é empreendedor? É Sim. empreendedor desde Mas sempre. a gente considerava que a gente estava brincando também, né, por Pra exe gente era uma é. brincadeira, fazer um negócio, vou Não, brincar de escritório. é. Pronto, e fazia dinheiro. Gente, e eu Tabata, era até estranho. Uma vez eu abri não um quiosque, peguei uma mesinha em casa. E minha avó saiu todo mundo de casa, ficou eu e as empregadas. E as empregadas eram fácil a gente dar uma enganada nelas, né? E abri gente, dá até vergonha de contar, mas vale a pena vocês ouvirem. Abri, peguei uma mesinha, fiz minha empregada fazer suco de limão. Tinha Vendeu visto no limonada. Chaves que era legal vender. E aí abri uma portinha e comecei a vender. Gente, quando chega minha avó, minha mãe, eu com aquela porta aberta lá na rua, você acha? E Uhum. se fosse hoje, acho que eu tinha sido sequestrada. Mas naquela época, graças a Deus, só me pegaram. Eu fiquei de castigo um tempão e era super difícil. Eu ia na locadora, eu queria abrir uma locadora. Eu na loja de É roupa, espírito de na pista de empreendedor. Gente, patinação. até pedi. Eu vou contar uma coisa agora que meu pai vai querer morrer a hora que ele ouvir. Até pedir dinheiro no Farol, eu já pedi. Porque eu queria ir na Lan House, foi uma época que minha família passou por um aperto lá, e minha mãe controlava também tempo de Aham. computador. E eu queria ir na Lan House com os meus amigos, eu sempre tive amigos homens, eu sempre fui meia moleca. E ela não tinha pra me dar pra ir pra Lan House. E eles jogando, eu falei, eu vou fazer companhia. Aí tinha um farol na frente, que eu falei assim, meu,
Fiz o dia, acho que era R$6 na Nossa. época. Eu fui no Farol. Não me fiz de coitada, nada do tipo. Eu bati e falei assim, olha, eu quero jogar. Minha mãe não me deu dinheiro, eu jogava limpo. Sim. Eu queria um troquinho pra jogar aqui na Lan House. 1 hora, R$6. Imagina, eu fiquei 4 horas na Lan House. Quando meus pais ficaram sabendo, Nossa. também foi a mesma coisa. Fiquei de Sim, castigo. Falei, como não que dá. você pede dinheiro no Farol? Eu falei, ué, eu queria dinheiro. Tinha que ter ali na hora. Isso daí que eu falo espírito empreendedor, não é que pedir dinheiro no Farol Não, é é a questão de se se virar. virar, sim, eu também. se virar. Você não se acomoda. Sim.